Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar em incrementos e diferenciais. Incrementos e diferenciais, além de ser uma definição do que é, nós vamos ver a definição do que é diferencial e quão importante isso é para o cálculo, nós vamos ver que a diferencial vai nos servir como uma primeira aproximação para uma série de problemas. Incrementos e diferenciais. Definição. Seja f de x uma função derivável. O incremento na variável independente x, denotado por ΔX, acarreta um incremento na variável dependente y, definido por ΔY é f de x0 mais ΔX menos f de x0. Então, quando você aplica um incremento na variável independente x, a função, você vai sair de um ponto x para um ponto x0 mais ΔX, e seu y vai pular de um y0, que é um f de x0, para a função desse novo ponto, um f de x0 mais ΔX. E aí você vai ter o ΔY como sendo a diferença entre a função nesse ponto final e nesse ponto inicial, que é algo que para nós é óbvio. Define-se a diferencial da variável independente x como sendo o acréscimo ocorrido nessa variável. Então, a diferencial da variável independente é a própria variação que a função está sofrendo. E a diferencial na variável y, já vai ter uma outra definição, ela não vai ser necessariamente o acréscimo que a função sofreu, mas ela vai ser o produto da derivada de f de x por dx. A interpretação geométrica dessas definições encontram-se no gráfico. Então, veja, você tem uma função f de x que está aqui em vermelho, e aí você tem um ponto x0, f de x0. E aí, o que você fez? Você deu um acréscimo ΔX e você pulou de um ponto x0 para um ponto x0 mais ΔX. Nesse intervalo, a função vai crescer de um f de x0 para um f de x0 mais ΔX, aqui acompanhando a linha vermelha. Se eu pensar em diferenciais, é como se eu desse esse acréscimo não considerando a função f de x que está em vermelho, mas a reta tangente a essa curva. Então, eu vou ter um dx, que corresponde a um ΔX, e se eu seguir essa linha azul, que é a reta tangente, eu vou ter um valor aqui que nós definimos como dy, que vai ser, se nós formos observar aqui nós temos a inclinação da reta tangente, que é a nossa derivada, a derivada vai ser dy sobre dx. Ou seja, dy vai ser a derivada vezes ΔX. Verifica-se que a diferencial dy é o acréscimo sofrido na reta tangente quando, a partir do ponto x0, é dado um acréscimo. Pode-se notar da observação do gráfico que, quando se torna um valor pequeno para dx, os valores de dy e ΔY se aproximam. Então, se nós dessemos um acréscimo bem pequenininho aqui, o dy seria muito próximo do ΔY. Dessa forma, é possível aproximar a variação de uma função a partir de sua diferencial, usando o fato de que ΔY é aproximadamente dy. Essa técnica é denominada aproximação linear. Então, você diz, mas professor, é muito mais fácil calcular a função nesse ponto, e calcular a diferença. E você vai ter o valor exato. Nem sempre. Às vezes a função é dada de uma forma que esse cálculo não é possível de maneira imediata. Vamos a algumas aplicações e exemplos para entender o funcionamento dessa definição na resolução de problemas. Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro exemplo. Estimar o valor de raiz de 4,1 usando diferenciais. Se nós formos ter uma estimativa do valor de raiz de 4,1, nós vamos pensar na raiz de 4, que é 2. Se nós formos tentar fazer essa aproximação usando diferenciais, nós vamos pensar na função f de x igual a raiz de x, em que você tem um ponto x0, que é 4,
e você tem um ΔX de 0,1. Porque você conhece a função no ponto x0, no caso aqui é raiz de 4, que é 2. E aí nós vamos, a partir da raiz de 4, tentar estimar a diferença para a raiz de 4,1. Se a gente for examinar isso aqui, esse problema, nós teríamos que o nosso ΔY, quando você passa de 4 para 4,1, seria um f de 4,1 menos o f de 4. Ou seja, a função no ponto 4,1 pode ser expressa como a função no ponto 4 mais um ΔY. E aí, o que é a aproximação por diferenciais? É quando nós pegamos essa parcela aqui e ao invés de calcular da maneira exata significa conhecer a raiz de 4,1 da maneira exata, que a gente não conhece. Nós vamos aproximar esse ΔY por dy. Por definição, quem é dy? dy é o f' de x dx. Por definição, a diferencial de x é a própria variação em x. Eu preciso descobrir quem é o f'. Se nós convertermos isso daqui, eu posso dizer que raiz de x é x elevado a meio. E aí, quando eu derivar, eu vou ter o quê? Cai o meio. E fica x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. No caso dy do nosso problema, é o f' de x 0, que é o ponto 4. Então, vai ser 1 sobre 2 raiz de 4 vezes o dx, que é 0,1. Aqui vai dar 1 sobre 4, que é 0,25. 0,25 vezes 0,1 vai dar 0,025. Então, essa daqui é a diferencial de y, que nós aproximamos o ΔY por ela, então seria, digamos assim, que a diferença entre a raiz de 4 e a raiz de 4,1 é de aproximadamente 0,25. Então, a raiz de 4,1 vai ser a raiz de 4 mais 0,025, ou seja, 2,025. Esse seria o resultado através de uma aproximação linear, que nós poderíamos chamar de aproximação linear, primeira aproximação ou aproximação por diferenciais. Se nós formos usar a máquina calculadora para fazer esse cálculo, nós vamos chegar em raiz de 4,1 igual a 2,024845,6 e assim por diante. Então, você percebe que nesse problema funcionou muito bem a aproximação linear. Nós chegamos a um valor para raiz de 4,1 com precisão de 3 casas decimais, né? Essa primeira aproximação funciona bem quando você tem um ΔX pequeno. Se eu quiser calcular a raiz de 4,1 baseado na raiz de 4, o resultado é bom. Agora, se eu quisesse calcular a raiz de 4,5, por exemplo, baseado na raiz de 4, aí o meu resultado estaria um pouquinho mais distante. Por quê? É só a gente lembrar daquele gráfico, né? Você tem aqui a curva, e quando você faz a aproximação linear, você está trocando a curva pela reta tangente. Então, a diferença seria essa daqui. Esse daqui seria um ΔY, e esse daqui seria um dy. dy, ΔY. Quanto mais próximo for o ponto, quanto menor for o ΔX, melhor fica a aproximação. Bom, alunos, vamos agora ao nosso segundo exemplo. Ele diz que o lucro P de um certo fabricante ao vender X itens é dado por essa função.
Ele quer que estime a variação de lucro quando as vendas aumentam de 145 para 150 itens. Estimar usando diferenciais. Então, é como se nós tivéssemos um x0 de 145 itens e um ΔX de 5 unidades. Vai ser o nosso próprio DX. Estimar a variação de lucro seria um ΔP, que nós podemos aproximar pela diferencial de P. E quem é a diferencial de P? A derivada vezes o ΔX. Então, vamos calcular a derivada da função. Veja que nessa função, nós temos um produto de funções, né? Nós temos a função 200x multiplicado por e elevado a menos x sobre 400. Então, aplicando a regra do produto, o 200x tem derivada 200, a exponencial repete. E agora eu vou repetir o 200x e vou derivar x, e elevado a x sobre 400. Aí, quando eu faço a derivada de e elevado a x sobre 400, eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada da exponencial é ela própria. E agora eu vou multiplicar pela derivada da função interna, que é x sobre 400. Então, vai ficar menos 1 sobre 400. Podemos colocar o e, a exponencial, em evidência para as nossas contas ficarem menores, né? Elevado a x sobre 400, que multiplica 200. Aqui faltou um x, que eu derivei a segunda função, mas aqui eu posso simplificar o 200 por 400, dá 2, então vai ficar um menos, x sobre 2. Eu preciso desse P' de x no ponto em questão, ou seja, vamos calcular o P' de 145, que vai dar e elevado a menos 145 sobre 400, que multiplica 200 menos 145 sobre 2. Fazendo essas contas, né? E elevado a menos 145 sobre 400, que multiplica 200 menos 145 sobre 2, chegamos em aproximadamente 88,73. Bom, e aí, quem vai ser a variação do lucro? A variação do lucro vai ser aproximadamente a diferencial, que é a derivada de P no ponto em questão, vezes o ΔX. A derivada de P nós calculamos, deu 88,73, e o ΔX deu 5. Então, fazendo a multiplicação, encontramos um ΔP de 443,658, vamos colocar 66 aproximadamente. Então, estime a variação do lucro quando as vendas aumentam de 145 para 150 itens. Então, nós podemos dizer que o lucro aumentou, que o ΔP deu positivo, R$ 443,66. Então, a resposta é: o lucro aumentou R$ 443,66. Bom, então esses aí são exemplos. Nós podemos aproximar qualquer variação de função, conhecendo a função, através da diferencial. Isso aí é uma primeira aproximação. Quanto menor o ΔX, melhor fica a aproximação. Então, é uma maneira relativamente simples, e dependendo da estrutura da função, quando a função tem uma estrutura simples, o problema fica bastante simples também. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto.
Um bom dia a todos e até logo.